deixe isso passar, porque eles viveram a época deles era a época desse cara que fala isso, era mais feliz porque ele tava com a idade de vocês, ele tava descobrindo o mundo ainda, ele tava batalhando e tendo todas as inocências que você tem que ter aos 22 anos, todas as felicidades que você tem que ter aos 25, e não tava ainda enviesado por toda a merda que de repente aparece quando você chega no... Não, então, isso é um tanto inspirador como angustiante, né? Sim. Tipo, pô, você tá na melhor fase da sua vida, mas é melhor você aproveitar Mas isso. Senão, aproveita agora, senão vai dar de merda, né? É, então. Eu tenho uma impressão, por algumas análises pessoais aí e algumas conversas que eu já tive, de que a nossa geração é a geração que tá mais preocupada com felicidade. Se você parar pra pensar, você pega a geração dos nossos avós aí, né? Então, a gente tá aqui na casa entre os 20 e 30 anos, a geração dos nossos avós era uma geração que tinha que se preocupar com alimentar a família, né? Você pega muitos dos nossos antepassados aí, pessoas aqui que tiveram avós e bisavós que foram ex-escravos ou viveram pós-regime de escravidão e tiveram que arrumar alguma coisa pra fazer pra conseguir colocar comida em casa, né? A felicidade era ter comida na Era mesa. ter comida na mesa. E assim, eu não posso me preocupar, eu quero fazer uma viagem. Não, cara, eu tenho que ter comida em casa. E aí você pega a próxima geração, a geração dos nossos pais, por exemplo, que é uma geração... Onde surgiu a geração dos concurseiros, né? Que é aquela galera assim, você procura estabilidade. Porque os pais não tinham estabilidade. E aí você pega uma geração que correu atrás de ter estabilidade e uma situação que a gente tem muita estabilidade é o serviço público. Então, você via as pessoas, não, você tem que prestar concurso pra se dar bem na vida. Ou quando a pessoa conseguiu um emprego e você ouvia assim, nossa, tá trabalhando num lugar legal, paga direitinho. E tipo, o paga direitinho é o mínimo que você tem que receber. A pessoa pode estar na merda ali dia a dia, mas o importante é que paga direitinho. Paga direitinho, né? E eu acho que talvez o Lucas já até, nas épocas que ele se fudeu, deve ter ouvido alguma coisa do tipo, não, mas pelo menos você tá numa empresa legal, num lugar legal, Pago direitinho. paga direitinho. Não, isso eu vi pra cacete. E a nossa geração chegou quebrando isso. Porque a nossa geração, no geral, teve a oportunidade de entender a estabilidade e muitos de nós chegaram quebrando a estabilidade. Hoje a gente vê, por exemplo, a gente gravou um episódio com a galera do Projeto Andy, que quebrou aquilo de eu tenho uma profissão legal, eu tenho um trabalho legal e eu vou sair andando pelo mundo. E a grana? Foda-se, eu me viro Depois a gente vê. conforme vai acontecendo, né? A estrada provém. Exato, provém. E aí, ao mesmo tempo, a gente consegue pensar em felicidade já, porque eu tô aqui pensando no trabalho. Se meu trabalho não tá legal, foda-se, eu vou atrás. Agora, você pega pessoas aí, algumas Cláudias ou Gabis que estão há 30 anos na mesma profissão, né? E a gente tem exemplo de pais e mães de amigos nossos que viveram isso, que ficaram todo aquele tempo na profissão, porque eu não vou mudar de profissão agora, porque eu tenho filho pra sustentar, eu tenho casa pra criar, casa pra sustentar, né? E se eu mudar de profissão, pode dar merda. Então eu vou aguentar mais uns anos aqui, me aposento e aí sim eu vou ser feliz. E aí eu vou conseguir minha vida. Deus me livre. Isso é Mas enfim, foda. mas sabe por que eu também acho? E aí você me fez lembrar de uma coisa que eu ia falar. Eu tenho, vai ser em homenagem ao Zé, vai ser o famoso, informação do famoso Dataku. Que mas tenho certeza que a nossa geração é a que mais procura por terapia ou similares. E Assumiu, aí, né? Assumiu que é preciso, que é necessário, Parou o que ajuda. Parou de achar que era frescura. Exato. E aí, e também tem aquelas histórias que eu tirei na internet, que não sei se concordo tanto, que é assim, a nossa geração está fazendo terapia porque a anterior não fez. Acho que não, acho que se a anterior tivesse feito, a gente talvez tivesse que fazer do mesmo jeito. Porque todo mundo tem que Seria fazer. de outra forma. Só que seria mais light, talvez, ou mais... enfim. Os psicólogos iam se fuder menos. É isso. E aí, mas sabe por que eu lembrei disso? Porque você disse assim, as pessoas falavam assim, pô, mas aqui os caras pagam, não sei o que lá, pagam acima da média e tal. E aí, às vezes, eu pensava, eu nunca disse em voz alta, mas já teve gente que falou assim, pô, pagar acima da média, mas ó, os tarja preta são caros. Que é basicamente isso. Uhum. Que é do tipo, pô, se pagam bem, mas se eu tenho que ir na terapeuta, depois na psiquiatra, depois comprar remédio, esse saldo não tá batendo. Não bate. Então, Sim, daquilo de você se sentir culpado. Acontece comigo às vezes de eu me sentir culpado de achar que é ruim eu trabalhar tantas horas por dia e receber por 8 horas. Tipo, na minha carteira tá lá 8 horas, eu não tenho banco de horas, não tenho variável e tal no dia a dia. E às vezes bate comigo uma pressão do tipo, caramba, tem gente que trabalha 8 horas no Uber e aí depois segue trabalhando 8 outras horas numa lanchonete e ganha menos que eu.
Sim. Ganha menos que eu. E faz isso todos os dias e ganha menos que eu. Como é que eu vou me sentir culpado de trabalhar de trabalhar o que eu trabalho, sendo que é uma coisa esporádica, digamos assim, né? Não é todo dia que você trabalha 10, 12 horas lá na indústria, mas é uma coisa que às vezes bate em você e você acaba se sentindo culpado. E honestamente, não que isso me torne menos infeliz, porque o discurso do trabalho enquanto eles dormem, por mais que a gente saiba que ele é raso, por mais que a gente saiba que isso do coaching é um negócio que já virou até piada com a gente, às vezes a gente glamoriza isso e chega lá 2 da manhã e você tá trabalhando aí e você pensa, nossa, eu entrei 8 da manhã, tô trabalhando até as 2, agora hoje não parei. Você se sente uma máquina, sabe? Você se sente cansado, mas você se sente uma máquina e você fala, ok, amanhã eu vou ter entregue isso e vai tudo estar melhor porque eu fiz isso. E na real você não deveria se sentir feliz de demorar 16 horas para fazer qualquer trabalho que seja, de ter trabalhado 16 horas por dia. Na verdade, você deveria se sentir bem bosta, bem triste, Exato. de ter que demorar 16 horas para entregar uma coisa que supostamente você deveria ter entregue em 8. E o meu irmão tem uma teoria que ele fala que tudo que é legal a gente paga pra fazer e tudo que é ruim a gente recebe pra fazer. Isso é uma boa teoria. Já foi dito aqui, mas merece ser repetido. Sim, Então, e merece trabalhar, repetir pra caralho. né, obviamente, e assim, eu adoro dar aula, tudo mais, mas cara, tem dia que eu não quero dar aula. Tipo, essa semana foi extremamente cansativa. Eu fui viajar com a escola. Foi delícia, foi maravilhosa essa semana. Mas eu não consegui descansar direito esse final de semana. E amanhã eu não queria ir trabalhar. E cara, eu sei que eu vou chegar lá e vou estar super feliz. Minhas aulas vão ser super gostosas. Mas eu não queria trabalhar amanhã. Mas eu sou obrigado a ir. Então eu vou receber para isso. Isso é muito a parte do... Pra mim, da época do eu era o mais feliz e sabia. Porque hoje eu não tenho a opção de falar eu não vou trabalhar amanhã. Sabe? Na época da faculdade, simplesmente porque a consequência não cai só sobre mim. Cai sobre meu emprego inteiro, principalmente sobre mim, mas sobre todas as outras coisas que eu tenho que entregar amanhã. Na época da faculdade, você decidia, putz, não vou nessa aula? Ok. Pode acontecer. Porque esse ferro é o amigo que você ia assinar pra ele. Exato. Que era o outro cara que não tinha a menor Que é outro condição cara de... que não tá também, não tá nos melhores momentos ali. Mas hoje você não tem a opção de amanhã estar cansado, porque você tá simplesmente cansado, você tá... Algumas empresas entendem, algumas empresas têm essa liberdade, mas é muito difícil você se sentir na liberdade de falar, ok, eu tô cansado e eu não vou trabalhar amanhã. Eu queria falar sobre isso usando um pouco de dados. O que você vai falar agora, senão... Não, eu ia falar só que se eu que tô procurando outro emprego, se tiver alguém ouvindo isso aí com um emprego disposto a liberar os caras que não querem trabalhar no dia seguinte, me contatem, depois eu vou deixar o Instagram. Chama Uber, o Júlio acabou de falar. Mas é o fato que eu sou a pessoa menos credenciada pra... Lucas, não é pirâmide, é marketing multinível e você trabalha o quanto você quiser. O quanto você quiser. Mas uma oportunidade aqui, também, ó. Também não posso reclamar, porque onde eu tô, eu trabalho, eu posso negociar com o meu patrão. Enfim, deixa pra lá. Só a gente vai... Vamos lá. vai embora. É uma pesquisa... Na verdade, foi uma reportagem do El País, né? E se você procurar por isso, várias outras fontes, vários outros jornais comentaram sobre essa pesquisa. É super recente, que é de março de 2019, que é um ranking da ONU de países mais felizes do mundo. E aí ele fala que, assim, o Butão, não é? Os 10 primeiros países não mudam faz anos. É sério, o Butão é o país mais feliz do mundo, não é? Não. Você caiu em algum meme. Eu vi um ranking uns tempos atrás e não, o Butão era... Os 10 primeiros países no mundo faz anos. Algum deve ser norte. E nos últimos 2 anos, alguns, eu vou te falar aqui, você vai ver. Os últimos 2 anos a Finlândia ficou em primeiro lugar. Finlândia. E aí tem a Finlândia, Noruega, Dinamarca... direita que eles têm. Mas é de agora. A Islândia e a... desculpa. Não, eu fiquei pensando que... Eu sei que você estava falando dos países, mas assim... É que os nórdicos sempre ganham nisso de qualidade de vida, felicidade, etc. Mas eles também ganham pelo taxa de suicídio. O que é muito louco. Mas, enfim... Porque você imagina, se você acorda e não quer trabalhar, imagina eles quando tá menos 40 graus. Não, só repetindo aí então, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Islândia e Suíça são os 5 primeiros, né? A Suíça deve ser do caralho. E aí os caras estão há 10 anos, há anos, os 10 primeiros países não mudam, então assim, os 10 primeiros países são os 10 mais felizes do mundo, ponto.
E a ONU avalia algumas coisas. Então, avalia o PIB, né? O nível de assistência social do país, a expectativa de vida, o grau de liberdade que as pessoas têm, eu não sei exatamente como eles avaliam isso, a percepção de generosidade do país, a corrupção, talvez é por isso que a gente está se ferrando, e a qualidade de vida de imigrantes. Porque se você recebe bem as pessoas que chegaram ali tão bem, né? E eu acho que pra mim faz sentido. Eu não vi nenhum lugar falando, porque eu fiquei curioso com isso, né? O índice de suicídio, porque deveria estar aqui também. Sim. Porque se as pessoas estão se matando, não que suicídio seja só por tristeza, né? Mas talvez isso impacte de alguma forma. Mas o louco dessa pesquisa é que o Brasil caiu, né? De 28º para 32º. Então a gente perdeu aí 4 posições. E tem uma matéria da Globo, de uma outra pesquisa, não lembro qual foi, que falou que o Brasil nunca foi o país tão triste, né? É um outro instituto, eu não tenho dado agora, mas ele fala que o Brasil nunca foi um país tão triste, usando dados parecidos. E um dos fatores que entra nesses dados aí, e eu acho que a gente não é o foco agora, mas envolve muito a questão política. Então, mas eu vou fazer um convite aos nossos ouvintes que enfim, queiram fazer esse teste para entender por que o Brasil virou um país mais triste, que é basicamente o que acontece nas redações jornalísticas. E eu tô falando sério agora, sem piada, por isso que os profissionais de jornalismo têm também muitas questões psicológicas, que é basicamente o seguinte: você passa 8 horas do seu dia ou mais, como já foi dito aqui, lendo manchetes, notícias de todos os tipos, então políticas, violência, etc. Poucas notícias são felizes, e aí isso você está lendo. E aí você fica sendo bombardeado de ouvido a ouvido por noticiários 24 horas. Então você está lendo, se você trabalha num site ou num jornal, você está escrevendo, e você está ouvindo o X News 24 horas, que não para de dar notícia todo o tempo. Então família morta, sei lá, aumento do juros do cartão de crédito, aumento do gás, aumento não sei o que lá. Então é basicamente assim, lógico que isso aqui também é o IBGE, foda-se, né? Mas pra medir se você tá mais feliz ou triste, é só ver as notícias do país. E aí você começa a ver que se você tiver estômago pra ficar vendo um jornal o dia inteiro, entre aspas, e você não sair mal consigo mesmo ou mal com as outras pessoas, então você tá vivendo num país ok. Se não, você tá fudido. Eu acho que no nosso caso, a gente tá fudido. E no nosso caso, a gente tá fudido. Eu acho que aqui entra um pouco do... A ignorância é uma bênção, de certas do formas. caralho. Porque eu lembro... Se você me perguntar qual foi a época mais triste da sua vida, foi a época que eu mais estava envolvido com trabalho social, que eu fazia parte de uma ONG chamada Teto. E foi uma época que não existia felicidade que superasse a tristeza do que eu tava vendo. Porque é uma ONG de combate à extrema pobreza, que você tá no meio da comunidade, vendo o drama do dia a dia de todas aquelas pessoas. E, assim, como você vai ficar feliz... E eram coisas simples, assim, sabe? De como você vai ficar feliz que a filha do seu amigo nasceu, quando você sabe que existe uma criança na comunidade que você visitou ontem que a mãe tem que dormir abraçada com ela, porque senão os ratos atacam essa criança. Sim, é do caralho. Sabe? Então é aquilo do... Eu cheguei a beirar a depressão ali, sabe? Depois, em tratamento, descobri que estava perto da depressão. Não precisei de um trabalho remediado mesmo, não precisei de tomar remédio pra sair disso. Foi mais conversa mesmo. Só que é uma coisa do... Isso te deixa tão pra baixo, se você se aprofundar na situação política agora do Brasil, se você se aprofundar na situação social que a gente tá vivendo, você vai ficar na merda. Só que você consegue, se você se afastar um pouco disso e for pro seu emprego todos os dias, sabe? Se você não entrar no problema de que o plástico tá acabando com o mundo, ou se você não entrar no problema de que existem crianças morrendo de sede na África, você consegue seguir sua vida e você consegue ser feliz, você consegue buscar essa felicidade. Então, existe esse lado da ignorância é uma bênção, mas às vezes é um mecanismo quase que de defesa que a gente precisa um pro outro aqui pra poder acordar no dia seguinte mesmo. Então, e eu acho que também os programas sensacionalistas contribuem muito pra isso, porque assim, tem notícias que não deveriam ser... Ouçam isso aí que foi dito agora. Tem notícias que não deveriam ser
divulgadas, e não porque elas não são importantes, mas é porque a gente tá dando pano pra manga, É sabe? a forma como elas são divulgadas. Não adianta